Vocês não têm ideia de como eu estava ansioso para gravar esse episódio. Eu, Lucas Evangelista, e ele, Paulo Comete. Vamos falar sobre ansiedade. Então não vamos perder tempo. Editor, chama a vinheta. O mosquito que passou ali. Safado. Agora a gente começa a falar depois da vinheta. Paulo, eu estava meio agitado, não deixei nem você se apresentar. Se apresenta agora e fala bem-vindo para esse público bonito que está assistindo a gente. Fala galera, beleza? Vamos começar mais um episódio aí, vamos falar sobre o tema ansiedade. Ansiedade. Hoje vai ser bem legal. Vai Tem ser, bastante sim. coisa pra falar, bastante coisa pra dar risada. Sim, estou realmente ansioso. Ansiedade é um tema muito sério, muito sério. Muito sério e complexo. Eu vejo que é um tema que tem muitas camadas para serem debatidas. E é um tema em alta. A gente ouve falar de ansiedade o tempo inteiro. Tem especialista que diz até que é o mal do século. Tá? Muita gente ansiosa para todo canto. O Brasil é, inclusive, um dos países que tem maior índice de pessoas ansiosas. Então, é um tema do meu cotidiano. Eu convivo com isso. É um tema em alta e é um tema que é muito importante em ser debatido. Eu falo que ele tem várias camadas e a gente consegue falar de diferentes perspectivas. Então, você pode ter um médico, um nutricionista, um educador físico, um padre, um pastor, falando sobre perspectivas diferentes do mesmo tema, cada um contribuindo com um pedacinho do tema. Por que tudo isso? Porque a ansiedade ela envolve diversas questões, envolve corpo, mente, rotina, espiritualidade, alimentação, sono, e muitas vezes as causas não são tão claras. Aqui estamos eu e o Paulo, dois pontos diferentes. Eu, que me considero uma pessoa muito ansiosa, o Paulo, que é uma pessoa pouco ansiosa, calmo, né? Ele vai falar um pouco mais disso e a gente vai trazer um pouco da perspectiva de vivências, as histórias que a gente tem para contar sobre o assunto, e psicologia e desenvolvimento pessoal, que é os temas mais debatidos nesse podcast. Como eu falei, eu ansioso, no começo do episódio, aqui eu combinei com ele que ia fazer uma encenação de que eu estava ansioso e agitado, mas nem precisei encenar. Aí temos o Paulo ali, só assistindo, a gente nos bastidores, organizando tudo, sempre numa calma. Eu vou falar primeiro... Não, pode começar, Paulo. Fala você primeiro. Eu tô sendo ansioso, tô querendo atropelar as coisas. Tá, você esqueceu do ponto mais importante. Realmente, você tá tão ansioso que você esqueceu de comentar que a dona da girafinha está aqui conosco hoje. Então nós temos uma convidada por trás das câmeras. Oi, gente. Você não sabe se isso aqui não estava calculado, às vezes eu só passei para você poder falar. Ai, que ansiosa assistindo, gente. Gente, hoje temos convidada, uma convidada super especial, lá do pontapé, E ela foi a início do... Foi responsável por acidentalmente, né, unir nós dois Isso. em um bate-papo, onde deu super certo, as ideias foram batendo e do nada a gente falou, Exatamente. Vamos criar esse projeto. Hoje temos então a girafinha e a dona dela nos assistindo. Nós também te amamos, Cris. Fala aí, Paulo. Começa passando uma fórmula mágica aí para você ter essa sua calma. Eu vou falar daqui a pouco sobre um pouco da minha trajetória nesse relacionamento de 8 anos com ansiedade. Aí, fala um pouquinho mais de você e dessa sua questão de não se sentir tão ansioso. Você tem que ter uma fórmula mágica. Eu já comecei a notar. Não tem uma fórmula mágica. Eu diria que eu vi uma frase uma vez de um psicólogo. Eu passei por um tratamento quando eu era criança, quando eu tinha 12 anos de idade, por ansiedade. Uhum. Então, muitas pessoas olham para mim e veem que eu estou calmo e elas julgam que, cara, como que você consegue ser tão calmo assim?
mas assim, isso foi trabalhado há muitos anos atrás. Então, assim, eu tive um caso de ansiedade que foi momentâneo Aham. e eu consegui me curar com a ajuda daquele profissional de saúde, né? Era algo bem específico, mas eu lembro que uma frase que ele me falou que me marcou muito, que é falar assim: Paulo, enfrenta os seus medos e põe isso na sua cabeça, essa frase que eu vou te falar agora. Tanto fiz que agora tanto faz. Então, assim, o Legal. que isso significa? Cara, eu achei isso fantástico, porque se eu tenho, vamos supor ali, vamos dar um exemplo, eu tenho medo de entrar na piscina. Eu não tenho, mas só tô dando um exemplo. Se você se forçar aos poucos, poxa, hoje eu vou botar só o dedinho ali, pô, molhei, bacana, tô com medo, mas amanhã será um novo dia. Hoje eu vou molhar o pé, as duas pernas, hoje eu vou entrar daqui do corpo para baixo. Aos poucos você vai vencendo o seu medo. Cara, chega um dia que você tá pulando dentro da piscina, mergulhando e tá fazendo isso repetidamente. Então entra naquela frase que ele ensinou, passou esse ensinamento para mim. Tanto fiz que agora tanto faz. Então, assim, naquela época, mais para frente, eu acho que durante o nosso diálogo do podcast vai chegar em alguns exemplos e eu vou poder citar melhor. Aham. Mas eu tive um leve quadro ali de agorafobia. Então não foi algo tão intenso, né, porque existem crises de pânico e níveis de ansiedade bem altos, Sim. né? Bem altos mesmo. Eu já vi até outras pessoas passando por isso. Mas eu tive. Então, assim, isso foi uma construção. Foi uma construção. Certo. Não é. A gente fala brincando, né, sobre a fórmula mágica, mas não existe. Foi uma construção, foram situações, teve a atuação de um profissional da área com isso. Isso a gente vai falar bastante aqui, do tamanho dessa importância, né? Legal, legal saber que teve essa trajetória. É porque se a gente for parar para pensar, o que é ansiedade? Ao meu ver, a ansiedade, ela é importante. Ela é um dos sentimentos que a gente tem que ter, que eu acho de extrema importância. Porque, de certa forma, ela tá ali em conjunto com outras emoções que nos protege de alguma forma. É um meio de sobrevivência que a gente está enfrentando algo que uma projeção do futuro de algo que a gente não viveu nesse Sim, presente. Ansiedade, poxa, será que vai dar certo? Será que vai acontecer isso? Será que o que vai acontecer? O medo do incerto, da insegurança. Então, muitas das vezes esse sentimento ele vem junto, né, com outra emoção, às vezes até o medo. sim. O medo e a ansiedade juntos, às vezes. Pode ser que não, mas É pode o. acontecer. E, de certa forma, cara, ela é importante. Só que ela é importante em um determinado nível. A gente tem que observar o que isso está nos causando biologicamente. Então, se esse tipo de ansiedade começa a te agravar com sentimentos, você começa a ter dor de barriga, começa a suar, começa a ter calafrio, começa a gaguejar, começa a ter coisas que interferem na sua vida social e até na sua saúde, aí é hora de você procurar um profissional de saúde para juntos vencer esse obstáculo, porque é passageiro. Você consegue vencer isso daí. Existe, né? Tem pessoas que trabalham psicologia mais a medicação ou somente terapia, então assim varia de cada caso, né? No meu caso, naquela época eu precisei fazer. Mais para frente eu comento com mais detalhes. Ah, legal, interessante. Essa coisa de ansiedade, o meu psicólogo ele até coloca ansiedade como sendo medo. Eu gosto sempre das linhas de raciocínio que ele me faz chegar nas sessões. Ele coloca ali, ansiedade é medo. E naquele momento de ansiedade, você está com medo de alguma coisa.
ele sempre traz para a linha de tentar entender quais são esses medos e quais esses medos são reais e quais são, vamos dizer, imaginários. Que a gente tá grande na nossa cabeça. E você falou sobre um acompanhamento de um profissional numa época difícil para você. Isso mostra o tamanho da importância, que quantas vezes em terapia eu não tive, eu tive esse acompanhamento e aquela coisa que parecia que eu estava com medo de um monte de coisa, quando você coloca o pé no chão, quando você entende quais esses medos, você vê que a maior parte ali é imaginário. Ele sempre faz analogias, né? Ele já falou mais de uma vez que, por exemplo, o homem da caverna, quando ele saía para caçar, ele estava num grande problema quando apareceu um bicho que poderia devorá-lo. Aquilo era uma situação real, uma ameaça real. Sempre puxando para essa linha. Quais são as ameaças? Você está com medo do quê? E essas ameaças que você está com medo, qual que é o tamanho delas? Sempre fazendo refletir. Assim, impacto total de um profissional da saúde. A ansiedade, ela é pensamento no futuro. É pensamento acelerado, pensamento no futuro. É uma mistura de ideias na cabeça, que muitas vezes você tem dificuldade de entender o que está acontecendo. E a gente vai falar um pouco mais sobre dicas para conseguir lidar com isso. Mas também vou falar um pouco também como que é esse meu relacionamento com a ansiedade. Já descobri o seu? E eu acompanho esse assunto comigo, interno, desde 2017. 2017 também teve uma época de eventos importantes na minha vida, e foi quando eu tive a primeira situação ali de ansiedade forte que eu percebi. Eu lembro que no dia, eu até achei que estava tendo um infarto. Eu fui para uma farmácia daquela de bairro para medir pressão, que eu estava muito nervoso, e é aquela sensação nova, e você não sabe o que está acontecendo, e fui. E desde então tive ali as fases da minha vida, nessa situação tive uns 2 anos bem conturbados, depois mudei de cidade, fui para um emprego aqui em São José, que foi uma fase um pouco mais tranquila. Aí depois voltei para minha cidade, Ubatuba, trabalhei no outro lugar, e nunca estando assim 100% bem nesse sentido de ansiedade. Mas quando eu trabalhei nesse lugar, em Ubatuba, foi uma fase muito difícil para mim, não só pela questão do serviço, mas outras questões da minha vida. E foi uma época que eu comecei a ter aquelas clássicas crises de ansiedade, de ficar muito nervoso, de faltar o ar, de ficar desesperado, de ficar tudo amortecido, tremendo. Esses eram os sintomas. Eu tive alguns, e no começo é ainda mais difícil, porque você está tendo, você está achando que você vai morrer. Na última que eu lembro que eu tive, eu conseguia ter a consciência de que aquilo era só uma crise de ansiedade e que ia passar em alguns minutos. Mas foram depois de algumas. E eu falei do serviço e falei de outras questões, né? Porque são sempre várias camadas. Você não tem uma coisa só que está te afetando, está te deixando ansioso. Você tem algumas coisas. Naquele momento, era o serviço. O serviço era o que mais pesava para mim. E na época comecei a ter as crises, comecei a acompanhar a psiquiatra, comecei a tomar remédios. E essa psiquiatra, ela foi me acompanhando. Nesse serviço eu fiquei por pouco tempo. Aí quando eu saí do serviço, uns meses depois, entrei no outro serviço lá em Ubatuba, algumas coisas foram normalizando, e a psiquiatra que estava acompanhando, ela percebeu que eu já conseguiria começar a cortar os remédios. O que foi percebido na época? Foi percebido que, por mais que tivessem outras questões, o serviço era o que mais pesava. E o fato de eu ter saído do serviço estava me dando as condições de começar a retirar os remédios. Eu estava tendo ali questões com relacionamento e tal, mas estava mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Né? É uma somatória. Essa coisa do pensamento louco, de muita coisa acelerada, muita coisa acontecendo na cabeça, era uma somatória de algumas situações. E
Eu consegui, naquela época, identificar qual que era o principal causador. A reflexão é, a gente tem que conseguir entender e lidar com esse excesso de falsas ameaças que está na nossa cabeça. A gente tem que conseguir refletir, conseguir enxergar, ter um panorama geral da nossa vida, mapear, né? Sabe, você dá um zoom out, você olha as suas áreas, tá? O que tá pegando mais aqui? Hoje é o relacionamento, hoje é o serviço, é família, o que tá causando mais? E com esse mapeamento você consegue tomar alguma ação melhor. Então, imagina se eu não tivesse percebido que o serviço estava me causando tão mal e continuasse por um bom tempo e ali tomando remédio. E o problema não é tomar remédio, mas o remédio ele tem que ser entendido como uma fase. Eu tomei naquela fase porque estava muito crítico. Mas eu deveria resolver o que estava causando para poder começar a cortar os remédios. O ponto aqui a gente tem, em outros vídeos a gente já falou de clareza, sobre dar um zoom out, entender as áreas da vida, o que está acontecendo, é que eu falo de novo. Porque você tem que entender, você realmente tem que enxergar o que acontece na sua vida. E nesse ponto, hoje a gente vai deixar um outro arquivo aqui, um arquivo para ajudar a pegar esses blocos da vida e escrever um pouco para passar a ter uma reflexão sobre o que está acontecendo. É importante escrever, porque às vezes a gente fala, a gente só pensa, a gente já está ansioso, com um monte de pensamento, e se acha que é uma coisa, se acha que é outra coisa. Se está ali no papel, às vezes a gente chega em conclusões que sem colocar no papel a gente não consegue chegar. Então, por isso que é importante fazer exercícios desse tipo. A gente vai deixar o arquivo, vai deixar o link desse arquivo, para vocês poderem usar. E aí, né, falei dessa fase. Depois vieram anos assim que eu me estruturei um pouco mais. Hoje no serviço que eu tô é um serviço que para mim me ajudou muito nessa questão de ansiedade, porque foi um ambiente bom para eu estruturar a minha saúde mental. Foi um ambiente muito positivo. Hoje eu lido 100% bem com a ansiedade. Eu não tenho mais, não. Eu tenho as situações de ansiedade, só que hoje eu lido bem melhor do que antes. Hoje eu consigo identificar, entender. Aí, você falou, no seu caso, do profissional de saúde. Para mim também tem, são 6 anos de terapia, com o psicólogo sempre puxando a orelha, sempre dando dicas e colocando meu pé mais no chão. Então, isso é importante demais. O bloco que eu coloquei aqui já é falando sobre essa importância do autoconhecimento, e eu coloquei junto a terapia, que a terapia é o puro suco do autoconhecimento. Você vai ter discussões ali sobre a sua vida e sobre você. Com certeza. Né? E esse foi um pouco do meu trajeto, no relacionamento. Eu tô querendo terminar esse relacionamento, mas é difícil. E desse bloco, né, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão de causa, sobre reflexão, sobre... Tenho. Pode falar. 3 coisas. Beijo, Cris. Pô, a convidada já tá indo embora. Acho que ela não gostou do que eu falei. Aniversário de casamento. Obrigado. Tenho 3 pontos para falar. Primeiro, novamente eu falo, eu não sou nenhum profissional da saúde aqui, então o que eu falar vem do que eu acho, da minha opinião, da minha experiência de vida e da minha opinião leiga aí com um pouco que eu estudei, né? Cara, eu criticaria o seu psicólogo que fala que ansiedade é medo. Não, eu acho que não é. Pra mim, ó, manda esse vídeo pra ele e mostra que eu tô criticando ele. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, porque eu não sou ninguém, muito menos alguém da área da saúde, né? Mas eu acho que não necessariamente ansiedade significa medo. Que nem eu comentei, eu acho que ansiedade
pode vir acompanhada com medo, Uhum. mas existe ansiedade acompanhada de felicidade, de desejo. Imagina que você tá jogando, eu quero jogar na Mega Sena, eu quero muito ganhar, nossa, eu quero muito, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Nossa, eu tô super ansioso, o ano tá acabando, tem a Mega da Virada, A você tal fica da ansioso, ansiedade positiva, né? positiva. Posso te dar outro exemplo. Tem lá a sua crush. Se você for falar com essa pessoa, você quer falar com essa pessoa, você quer estar próximo dela, você sente o desejo de falar, de tentar conversar. Na hora ali que você está tentando conversar, é uma ansiedade positiva. Você Uhum. não está com medo dela. Aí pode vir acompanhado de outras coisas. Poxa, eu tô levemente com medo de não me expressar bem, eu tô levemente com medo de falar errado e ela dar risada ou não impressioná-la. Então, a ansiedade ela pode vir acompanhada de outros sentimentos, um pouco com medo, um pouco de alegria ou somente alegria. De Uhum. repente você tá ali para subir num palco para receber um diploma e você tá super ansioso. Fala, nossa, caraca, eu vou receber o diploma da minha vida porque eu consegui concluir o curso que eu tanto quis fazer. Então é uma ansiedade positiva. Você não tá com medo de nada. Você já passou, você tá ali só esperando o nome ser chamado para você subir no palco, para você pegar o diploma com imensa felicidade. Então esse é o primeiro ponto que eu diria. Você não acha que fica didático? Porque pensa assim, qualquer tipo de situação que você está se sentindo ansioso e você tá nervoso por aquela a situação que está para acontecer. Aí eu penso assim, eu tô com medo de uma situação, de uma ameaça, que na verdade não é isso tudo. Eu acho que é um pouco nessa lógica. Não concordo. Porque, 100%. Não porque ó, concordo. até numa ansiedade boa, vou me formar, vou subir no palco. E eu fico muito nervoso com aquilo. Só que, na verdade, aquilo não é uma ameaça. Não tem motivos Então, para ficar. por que você tá com medo? Não tem por que estar com medo, ou se sentir ameaçado, ou ficar nervoso. Isso na teoria, né? A pessoa que tem muita ansiedade, ela tá lá ansiosa. Mas toda vez é nesse sentido de tirar um pouco a fantasia que tá na cabeça e colocar o pé no chão. Sim, é que eu penso que às vezes não tem nenhuma fantasia. Às vezes a pessoa não tá imaginando nada, nem de que vai dar errado, nem de que vai dar certo. Às vezes é uma ansiedade. São borboletas no estômago, não Exato, é medo. não é medo. A gente não pode penalizar o coitado da emoção, do medo que é responsável pela ansiedade, não. Às vezes a pessoa não tá surrealizando nada na mente dela. Às vezes ela tá muito, muito feliz. Sei lá, você recebeu a notícia que você vai ser pai. Você fica super ansioso. Sim, Então você sim. ficou feliz. O seu neném acabou de nascer, né? Da sua esposa. Acabou de nascer. Deu tudo certo. O médico fala pra você, ó, deu certo, sua esposa tá bem, o neném tá super bem. Todos 100% de saúde. Você vai ficar ansioso pra você ver ele. Na sua cabeça não tá imaginando nada de errado. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Pode mandar pro seu psicólogo lá para eu contra-argumentar ele. O segundo ponto eu esqueci. Quando eu tava falando do primeiro, eu esqueci do segundo. Ai, meu Deus. Isso é ansiedade. Acho que é esquecimento mesmo. A gente falou antes de começar. Eu falei que eu tô o dia inteiro falando. Ansiedade. Bati o dedão na quina da mesa. Foi ansiedade. Foi ansiedade. O tema vai ser esse. O segundo, não lembro bem o que eu ia falar, era 3 coisas, né? Você lembra o O terceiro eu lembro. Então fala o terceiro. Quem sabe você não lembra do segundo. No meio do caminho. O terceiro é uma história que eu gostaria de contar que aconteceu comigo no passado e tem a ver com ansiedade. Que eu sei que você começou a história contando que você teve um episódio de ansiedade, que você trata até hoje, né? Sim. E que aconteceram no passado situações que no trabalho, no seu trabalho, né? Sim. Lembrei a segunda coisa. Lembrei. A segunda coisa que eu ia comentar então vamos na ordem, vai pela segunda. Eu ia complementar. Primeiro eu já falei.
Não necessariamente é o medo que significa ansiedade, que eu Certo. falei da ansiedade positiva. Uhum. O segundo que eu ia comentar esqueci de novo. Era referente ao seu trabalho. Ah, lembrei. Que não significa que o ambiente, você citou muito assim, poxa, eu estive em um ambiente tóxico no trabalho, não consegui me adaptar tão bem, e isso me ocasionou de ter ansiedade. Eu penso que pode sim, isso existe, tá? O ambiente tóxico te trazer ansiedade. Só que não necessariamente. Às vezes o problema pode ser a própria pessoa. Existem pessoas que têm ansiedade por si só, ansiedade crônica, não sei bem o termo técnico, mas que elas não vão conseguir sobreviver em nenhum ambiente que você colocar a Aham. pessoa ali. Pode ser o ambiente mais amoroso possível. Por isso que o profissional de saúde vai analisar todas as situações e saber fazer a pergunta certa. Não estou falando que é o seu caso, tá? Aham. Mas eu digo que é sempre bom acompanhar, fazer análise com o profissional de saúde correto para ele saber quem que é o culpado. Às vezes ambos podem ser culpados. Às vezes o Isso. ambiente é levemente tóxico e a pessoa já tem aquela predisposição de ter ansiedade, junto os dois fica insuportável para a pessoa Uhum. e aí isso passa a alimentar cada vez mais esse sentimento a ponto de causar problemas de saúde para ela e outras coisas, né? O sentimento de horríveis que você comentou, que eu já tive também, que é o Nossa, calafrio, é suor, bem ruim. tremor, Era o combo todo. falta de ar, você acha que vai morrer, É. esse ataque de pânico, de ansiedade, que a pessoa acha que vai morrer, isso daí sim é uma ansiedade num grau bem forte. Eu já senti isso algumas vezes no passado, Aham. bem no passado, foi naquela fase 12 para 14 anos ali, Certo. 12 para 13 eu diria, um ano e meio que eu tive. Mais pra frente eu conto. Gostaria de contar o terceiro ponto, uma história bem curtinha, Certo. que eu acho que vai linkar com o que você falou. Depois eu comento do segundo, então. Pode falar. Eu tive algumas inseguranças quando eu era jovem. A gente começa jovem e a gente sabe muito pouco da vida, né? A gente vai aprendendo ao longo do passar dos anos. E tinha uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança, muito. Criança que eu tô falando assim, de 8 anos de idade, né? 8, 9, 10 anos de idade. Era a minha voz. Eu tinha muita insegurança com a minha voz, muita. Porque desde da primeira série, quando eu entrei na escolinha, eu sofria muito bullying, porque todo mundo dizia que a minha voz era fina, né? E o pessoal falava muito, sua voz é fina, sua voz é de menina, sua voz é isso, você não amadureceu. Aí eu comento contigo, eu sofria essa insegurança porque minha voz era fina. Certo. Nos dias de hoje, o que mudou? Eu não tenho mais a insegurança, só que a voz continua fina ainda. Então assim, hoje simplesmente eu só não me importo. Mas um Hoje episódio, tanto faz, né? hoje tanto faz. Cara, um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade, que isso me marcou muito, cara. Eu lembro, eu consigo desenhar. Se você pudesse ter acesso ao meu cérebro e ver como que foi a cena, você conseguiria, tipo, ver certinho todos os detalhes, tudo que aconteceu. Isso, de certa forma, foi até dá para ser caracterizado como um episódio traumático, né? Sim. Porque me marcou tanto e a ponto de eu lembrar de todos os detalhes. E eu tive, eu acho, alguns sintomas de pós-traumático ali, mas hoje, cara, eu posso te dizer que tá 100%. O que aconteceu, né? Vamos direto ao assunto, né? A história. Tinha 10 anos, próximos de 10 anos, eu não lembro bem a idade. Eu estava na aula de geografia. A professora falou o seguinte: galera, se reúnam
em grupos de 5 pessoas que a gente vai fazer um debate aqui de um grupo para outro. Nós faremos uma dinâmica aqui de grupo e a gente vai se organizar da seguinte forma. Cada grupo vai fazer 5 perguntas, retirado do livro ali daquela página que ela citou, assim, na página da 10 até a página 15, por exemplo. Faz a leitura rapidinho, extrai 5 perguntas e você tem que perguntar para outro grupo, conforme ela for direcionando quem fala. E o outro grupo tem que responder e pergunta e responde, pergunta e responde. Essa dinâmica de pergunta e resposta. Beleza. Nós nos organizamos com a pergunta e eu sempre gostei de, apesar da minha insegurança com a voz, eu sempre gostei de ser o líder do grupinho, sempre. E aí na hora de escolher ali quem fala, eu falei, opa, pode deixar que eu falo. Então assim, minha timidez sempre foi 0. Pode deixar que eu falo, não tem Isso é problema bom. não. Chegou a minha vez de falar. A professora falou, então, o grupo do Paulo aí, quem que vai falar? Ah, eu falo, professora. Peguei o caderninho lá, criança, moleque de 9 anos, comecei a falar, né? Não lembro da pergunta. Mas aí falei pro outro grupo, qual é a cor do céu? Um exemplo, né? E aí o outro grupo, eu lembro que o outro grupo falou assim, quê? Não entendi. Foi uma pergunta longa que eu fiz. Não foi uma pergunta curtinha, foi uma pergunta longa. Aí eu falei, tá bom, eu vou ler de novo. Aí eu li a pergunta. Qual é isso, diante do caso, isso que foi citado pelo autor, O que vocês acham a respeito desse caso? É verdadeiro, é falso? Foi uma pergunta mais ou menos assim. Um pouco longa. Aí outro grupo falou, não entendi de novo. Né? Eu falei, eu vou ler de novo, pausadamente. Tentei ali erguer a minha voz para falar, beleza, eu vou falar de novo. Na terceira vez, aí que vem o ápice da história. Agora que fica bom. A professora de geografia, que a gente sabe, cara, o professor que está ali dentro da sala de aula, ele tem a voz ativa e ele tem que controlar toda a situação, você concorda? Sim. Se tem 2 crianças brigando, ele tem que corrigir os 2 alunos, que isso daí significa a escola passando educação para os alunos, certo? Se tem alguma discussão, se tem algum posicionamento, se alguém xinga o outro, a professora ela tem que educar os alunos. A voz dela ali é muito importante. Cada palavra que ela fala, cara, tem um peso enorme. Nós somos todos jovens, crianças ali, certo? O que você acha que a professora me falou naquele momento que eu ia repetir pela terceira vez? Cara, eu olhei aquilo ali e eu falei assim, por favor, eu espero acordar com um alarme para eu ir para a escola, eu espero que isso é um sonho, isso é um pesadelo. Eu não estou vivendo isso, eu não escutei isso da professora na frente de todos os meus colegas e amiguinhos. A professora falou a seguinte frase para mim, ô Paulo, você tem que falar que nem homem, você tá falando igual menininha aí. E ela repetiu, ela fez assim, ó. Ela fez com a voz dela. Olha só que sacanagem. Cara, naquela hora eu fiquei 5 segundos parado assim, vermelho de raiva, morrendo de tristeza e raiva ao mesmo tempo. Todos os alunos começaram a dar risada, porque já tinha esse bullying que eu falava fino. E aí a professora falou isso pra mim. Cara, na hora, eu até comecei a chorar. Tipo, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô... Além de eu sofrer bullying dos meus colegas e amigos, porque entre os meus colegas eu achava super de boa. Super tranquilo. Porque as idades são semelhantes. É de igual para igual. É a mesma coisa que... eu tenho 9 anos. O cara que tem 9 anos do lado, me zoar. Eu zoo ele de volta. Então, pra mim, tava tudo certo. Era uma insegurança, só que eu conseguia devolver a insegurança. Agora, quando o professor, o cara que tem a voz ativa, a professora, no caso, era mulher, tem o que a professora ou a professora fala dentro da sala de aula é autoridade. Então, eu sofrer bullying da professora na frente dos meus amigos, cara, eu achei o fim do mundo. Eu comecei a chorar. Meu olho começou a se pingar
lágrima, né? Aí sabe o que eu fiz? É. A história fica melhor, cada vez melhor com o tempo passa. Tá acabando, tá? Eu falei assim, ó. Tava chorando, né? Pensei, vou esperar todo mundo dar risada pra eu conseguir responder. Porque na hora que você respondeu, eu ia responder com aquela voz de choro. Aham. Então eu não ia ter a voz tão forte pra responder, pra gritar de volta. Eu não ia ter força. Então todo mundo riu, caiu na risada. E eu esperei assim. Na hora que todo mundo parou, a professora parou, eu falei o seguinte: professora, meio chorando, né? Falei meio chorando, mas fazer o quê? Tava muito triste, Não cara. tinha o que fazer. Professora, é o seguinte, você falou que a minha voz é fina, né? Mas tem outra coisa aqui que é bem grossa, a senhora quer ver? Falei. Cara, todo mundo rachou de rir e falou, nossa, pra professora, né? Eu não tava esperando esse final, não. É que é o seguinte, eu sempre fui um moleque bem quieto. Aham. Muito educado, eu respeito todo mundo. Só que se mexe comigo, eu Se respondia. defendeu bem. Eu respondia, eu não deixava pra depois. Porque, cara, ela me humilhou na frente de todos os meus colegas, crianças, todo mundo criança. Eu pensei assim, cara, eu vou ser piada. Eu já sofria bullying, eu vou ser piada 2, 3 vezes mais. Falei, eu vou revidar. Daqui eu não vou embora, não, sem dar uma resposta pra ela. Ainda falei assim, é bem grossa, você quer ver? Né? E aí, sabe o que ela fez? Agora que entra o ponto-chave da ansiedade. Que você pensa assim, tô fugindo do tema? Tô não, agora que Você vem nunca tá. agora que vem, sempre tô, né? Você nunca tá. Você só Agora surpreende. que vem a chave de ouro. Cara, eu vivi, essa história é real, Aham. aconteceu mesmo. Ela começou a gritar comigo. Ela falou assim, olha o que você tá falando pra mim, você não deveria estar falando isso pra mim. Aí eu respondi de volta, a senhora que não deveria estar me humilhando desse jeito. Uhum. E chorando. Eu tava chorando. E aí, todo mundo lá assim, parado, né? Dentro do bate-boca, né? Aí ela pegou, abriu a bolsa dela, tirou uma caixinha de remédio, falou assim, ó, balançou na frente de todo mundo. Ó, tá aqui, ó, tá vendo esse remédio aqui? Eu tô tomando remédio de tarja preta, eu tô sofrendo de ansiedade pra aguentar vocês. Ela falou isso. Eu falei, não vou deixar barato. Me humilhou da primeira vez, pensei, né? Você vai levar uma outra resposta. Porque eu fiquei muito triste, só que com muita raiva também. Então os dois, Adrenalina já subiu, né? cara, o divertidamente da raiva empurrou todo mundo, falou, deixa comigo. Pá, Vocês não estão resolvendo, eu vou resolver. agora é a hora. Aí eu respondi de novo pra ela. Na hora eu pensei, cara, você vai levar outra resposta. Você vai sair daqui com todas as respostas que você me der, depois de ter me humilhado, você vai levar todas as respostas possíveis. Eu não vou, pensei, não vou sair daqui. Já tava chorando, né? Não tinha jeito. Mas eu não vou sair daqui de cabeça baixa. E eu dei essa resposta pra ela na hora que ela parou de falar do remédio. Eu falei, então, mais um motivo que a senhora não deveria estar dentro da sala de aula. A senhora não tem capacidade e nem profissionalismo para estar dando aula pra gente. Porque, primeiro de tudo, você me desrespeitou e agora você está dizendo que está sofrendo com uma crise de ansiedade. Você não deveria estar descontando em mim e me humilhando na frente dos meus colegas. Então, eu acho que realmente a senhora não deveria estar dentro da sala de aula dando aula pra gente. Uhum. E aí, depois disso, sabe o que eu fiz? Aí eu levantei da minha cadeira e saí pra fora, assim, sem falar nada. Porque tava tendo muito bate-boca. Ela dava uma, eu devolvia. Ela dava uma, eu devolvia. Foram 3 vezes. Nessa terceira que eu falei isso, aí eu levantei, chorando, saí da sala e pá, bati a porta. E aí eu fui lá pra fora, fui chorar, a diretora viu, né? Aí eu contei o que aconteceu, aí chamou meus pais lá. Só que em nenhum momento eu baixei a cabeça, sabe? Uhum. Essa história tem um pouco de tudo, né? É um pouco engraçada, tem um pouco de humilhação, um pouco de raiva, um pouco de medo, e tem o lado da ansiedade do lado da professora. O que isso significa? Cara, crise de ansiedade realmente é complicado. Nos dias de hoje, eu julgo que ela poderia estar passando por um problema pessoal bem grave,
E no interior dela, ela não está suportando esse tipo de raiva e acabou descontando em mim, tá? Um erro não justifica o outro. Certo. Só que hoje que eu sou maduro, eu interpretaria de outra forma. Pode ser que eu não teria respondido ela desse modo. Em nenhum momento eu ofendi ela. Não usei palavras de baixo calão. Eu falei daquela piada lá, a senhora quer ver um negócio que é bem grosso, mas eu tinha que devolver. Ela me imitou ali, me humilhando, falando que tinha voz de menininha, eu tinha que devolver, cara. É, Mas em nenhum momento eu a ofendi, né? Mas, cara, realmente é bem sério. Se a pessoa sofre de ansiedade a ponto de ter esses tipos de surto, porque o que ela teve conosco ali na minha frente foi um surto. Uma professora tirar o remédio, balançar aqui, dizer, ó, sofro de ansiedade e não se importar, é um tipo de surto. Então, ela precisa de ajuda. sim. Então, o que a gente expõe aqui no nosso podcast são histórias, são experiências de vida, algo que a gente viveu, algo que, de certa forma, vai agregar um pouco de humor, um pouco de risada e um pouco de sabedoria para quem estiver nos assistindo, né? Sim. Então, hoje essa insegurança acabou. Não ligo mais se a voz é fina ou se é grossa. Quem fazer piada comigo, eu não me importo, eu brinco junto, sabe? Mas ali naquele momento me feriu bastante por conta de estar do lado das outras crianças, né? Certo. Na hora eu pensei que, pô, nossa, eu vou sofrer 10 vezes mais bullying. E aí eu ter respondido daquela forma, depois todo mundo me tratou como rei. Pra você ver, né? Se Porque- tivesse ficado quieto aí já era. E isso eu carrego isso pra vida toda, cara. Aonde eu puder responder de uma forma nunca desrespeitosa, né? Nunca xingar, ofender, não. Mas se eu puder responder na mesma altura, eu devolvo a humilhação, né? Se eu Uhum. puder, né? Dependendo do ambiente. Ali deu pra responder. Então deu pra sobreviver naquele grupo, naquela sociedade. Eu tive uma ação que, Sim. cara, eu vou mijar rapidão. Juro pra você, tô apertado. Não precisa nem pausar ali. Voltamos. Tava Gente, muito apertado, cara. Voltando, Paulo teve um chamado da natureza, eu acho que ele fica ansioso com a história. Foi mesmo. Esse ponto 3, posso comentar sobre ele? Pode? O Paulo trouxe aqui uma história da época de escola, né? E isso é chamado de... São eventos de forte impacto emocional. Qual o link que eu vou fazer com a ansiedade, de certa forma? Eventos de forte impacto emocional, eles podem trazer traumas para a vida das pessoas. E todo mundo tem essas histórias, alguma coisa assim do tipo, que para a pessoa foi bem impactante. E aquilo, no passar dos anos, não foi resolvido e às vezes pode ser prejudicial de alguma maneira. Enquanto você foi falando, eu fui fazendo esse trajeto, né? Em cima das coisas que eu acabo estudando. E já imaginei uma situação que você foi exposto e que você poderia não ter reagido da maneira como você reagiu, ter ficado quieto, e aquilo, com o passar dos anos, te deixaria com um certo trauma e bastante medo de exposição, de falar em público, de falar com as pessoas, e mais insegurança sobre a sua voz. E nas situações que você tivesse que ser colocado à prova, seja num palco, numa apresentação, você ia ter, de certa forma, aquele evento que aconteceu, te trazendo um pouco de medo e te deixando ansioso para as situações do futuro. A gente vê que você foi lidando com o passar dos anos aí de maneira diferente, você não tem essas questões de timidez, de exposição, mas é algo que poderia ter causado isso. E é comum. E é comum. Eu tive uma pequena situação de exposição na faculdade que eu fiquei um bom tempo travado em relação a me expor. Talvez esteja até um pouco até hoje. Que nada. Mas para mim foi um evento também de forte impacto emocional e que me afetou por um bom tempo. E
E é importante a gente resolver as questões, né? Não sei exatamente como que você acabou lidando nas semanas depois e no resto da sua trajetória de vida. Mas você foi tentando, você buscou lidar hoje da melhor maneira. Se você acontece uma situação do tipo hoje com você já tem uma outra cabeça completamente diferente que não ia te afetar, não ia afetar uma parcela do que talvez tenha afetado naquela época. Esse longo link aí com a ansiedade, sabe? E eu queria voltar ao ponto 2 do que você citou. Aí você falou, né, sobre, às vezes está falando de uma situação de trabalho, às vezes a pessoa tem uma tendência a ser mais ansiosa e tal, e eu anotei a palavra aqui, camadas. Eu vou até pegar os livros que a gente tem aqui, eu vou destruir o cenário. Pega alguns livros aí Qual? pra mim. Até Aqui? esse laranja. É, Todos? pode ser todos. Vou colocar aqui do lado. Destruindo o cenário. A gente vai ter que montar de novo. Quando eu falo em questões de ansiedade, da gente entender o que está acontecendo, é porque tem mais de uma situação acontecendo, sabe? E vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência com a ansiedade. Isso é um bloquinho. Eu tô num relacionamento que tá um pouquinho complicado para mim. Outro bloquinho. Eu estou num serviço como assim eu estava na época que era bem ruim para mim. Então, ó, eu pego um bloco maior. Considera esse aqui um livro só. Um bloco maior. E é como se você fosse uma questão de família, uma questão de estudo, uma questão de vida social, né? Tem uma coisa que eu falo às vezes quando eu comento com as pessoas quando a gente está conversando alguma coisa assim do tipo, os problemas parecem que vêm de galera. Não tem aquela sensação? Você tá ruim em algum bloco da sua vida, de repente parece que acontece uma outra coisa no outro, e de repente parece que aquele dia, aquela semana tá ruim, e aquelas situações vieram de galera. A lógica é mais ou menos essa. Então, quando eu falo do serviço, como vou falar aqui do relacionamento, porque o relacionamento foi só um livro. Eu melhoro a questão do relacionamento, eu esvaziei um pouquinho a tela. Se eu entendo melhor o panorama que está a minha vida e eu identifico que o trabalho é o que está mais pesando e eu saio do trabalho, eu tiro um bloco muito maior. Eu resolvi tudo? Não, às vezes pode até acrescentar mais alguma coisa aqui. Mas a lógica é, a gente tem que ter esse panorama, a gente tem que entender o que está acontecendo na vida. E naquele cenário eu vi que era o serviço, beleza, saí do serviço. Um tempinho depois já consegui retirar os remédios, porque era realmente o serviço que estava. E aí um profissional te ajudando. Eu acho que eu já passava em terapia na época e tinha a psiquiatra que eu passava, que era muito boa. Então falou, ó, agora eu acho que você está pronto para retirar os remédios, porque eu percebi que aquele serviço era o que mais estava impactando na sua vida. Eu iria resolver a ansiedade depois daquilo? Não, ainda tinha outras questões, mas eu tirei o bloco maior. É nessa lógica. Então, faz sentido o que você falou para mim no item 2, porque a pessoa pode ser ali um pouco mais agitada, já tem esse perfil, só que vai colocando N variáveis. E o grande problema e aí já vinculando com a parte que a gente vai falar mais um pouquinho de coisas mais práticas, né? Dicas aí para ajudar com essa questão de ansiedade, essa importância, justamente de você enxergar o que está consumindo. Outra analogia que eu faço, inclusive com a Cris, sempre que eu tenho esses dias que eu tô super agitado, com a cabeça cheia, aí o peito começa a queimar, eu tô ansioso e um monte de pensamento ao mesmo tempo. Falei, meu, o que está acontecendo? Aí eu tenho até o costume de anotar tudo que está passando pela minha cabeça e eu brinco com ela que
eu analiso o que está consumindo a minha memória RAM. Tem um Google Chrome que está consumindo memória RAM pra caramba. Aquele problemão eu tenho que tirar, porque ele está consumindo demais. Então, tem uma coisa bem bobinha que está consumindo um pouquinho, mas essa coisa bobinha eu consigo resolver agora. Eu tenho que mandar mensagem para agendar um compromisso com fulano. Não é motivo para eu ficar ansioso e tal, mas está ali na minha cabeça. É uma pendência. Então eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. E aí eu vou, como se estivesse liberando, aí é sua área. Como se estivesse liberando memória RAM, sabe? Tem processo que está consumindo demais. E tem processo que está consumindo um pouco, mas se eu tirar, já vou liberar um pouquinho. Eu já queria fazer esse negocinho com os livros antes de você comentar do assunto. Aí eu achei a brecha. Agora você pode construir o cenário de novo, pra gente não ficar desmontado. Muito bom. Deixa isso Gostei. mais... Por isso que você é o Lucas Tetris. Comentei no outro. Se vocês não entenderam a piada, eu sugiro que vocês voltem e assistam ao episódio anterior, que vai estar aqui no canto da tela, né, Paulo? Se organiza por camadas e blocos. Sim. Até para explicar um exemplo. Sim, por blocos. Por blocos. Totalmente sistemático. Isso é bom. Tem alguma coisa para acrescentar nesse ponto aí? Posso partir para a parte prática? Gostaria de dar ênfase, cara, para todos jamais esquecer dessa frase que eu notei aqui, que a ansiedade ela não é frescura, tá? Ela é biológica e ela envolve muitos pontos ali no seu organismo, né? Anotei aqui que envolve adrenalina, cortisol, a hiperativação do sistema de luta e fuga do organismo. Então, assim, a gente brinca com o tema, a gente faz piada, só que isso é bastante sério. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. É só isso que eu gostaria de encerrar para... Eu gosto desse termo de luta ou fuga. O meu psicólogo ele fala bastante disso aí. E aí liga um pouco, aí que ele liga um pouco com a questão do medo. Não é? Que é isso. Ele é da nossa cidade? Ele é o quê? Ele é da nossa cidade ou você faz online? Não, ele tá morando em Fortaleza, beira da praia. Fortaleza? Senão a gente poderia convidar ele para vir, né? Eu vou fazer o convite mesmo assim. Agora tem passagem direto, tem avião direto de Fortaleza, São José Fortaleza. Tá tranquilo. Verdade. Mas ele faz essa associação, medo e a coisa do luto ou fuga. Que a gente cai nas situações que você ativou esse sistema. Você ativou aquela coisa do luto ou fuga. Você não tá no racional, você só tá agitado ali e preparado para uma ameaça, que muitas vezes não existe. E essa é a coisa toda da ansiedade. Concordo. Certo? Vamos para dicas? Bora. É muito importante. Vocês falaram, refletiram, tá? O que eu faço para ajudar no meu dia a dia? Eu anotei algumas coisas assim que eu faço. São dicas valiosas, funciona para mim, vai funcionar para quem... O primeiro item que eu vou falar aqui, eu gosto dessa frase. É mais fácil você controlar o corpo do que controlar a mente. Isso para situações de ansiedade. Qual que é a lógica? Você tá ansioso, está nervoso, tá tremendo ali, você não tá no seu racional. Se você tentar ali, vou me acalmar aqui, esforçar contra seus pensamentos, vou me acalmar, vou voltar ao eixo só com a questão do pensamento, você vai ter muito mais dificuldade. Agora você consegue, por exemplo, depende do contexto, mas sei lá, você tá em casa, você consegue sair correndo, literalmente, eu digo, porque é algo que eu já fiz. Tava lá com muita ansiedade e coloca o corpo em movimento. Você consegue tomar essa ação. A ansiedade, você está no estado de energia alta, né? E aquele estado não está te deixando pensar muito. Você pega essa energia e você coloca agito, você coloca a energia no corpo, você sai para correr, ou então você está no serviço e não pode sair para correr, você
faz uma caminhada, vai até o banheiro, coloca o corpo com pelo menos um pouco de movimento, e talvez você não resolva completamente aquela crise que você vai estar tendo, mas você vai com certeza amenizar. No meu caso, para a corrida, quando eu realmente corro, aí não só caminhar, quando eu realmente corro e eu estou ansioso, é 100%. Posso estar ansioso no dia, sair para correr, eu resolvi meu problema. E é científico isso. Você tá tirando todo aquele fluxo aquele fluxo que tá na sua cabeça, assim, você tá a mil e você tá colocando pro corpo. O organismo, no momento que ele tá segurando uma barra pesada na academia, ou no momento que ele tá correndo, ele tem que colocar a energia em outro lugar, porque senão ele não vai dar conta do exercício. É um pouco dessa lógica. Funciona bem pra caramba. Funciona bem? Nossa. É uma dica muito boa. Tem que só tomar cuidado que para as pessoas que têm um grau de ansiedade muito elevado, a pessoa não ficar correndo e dar a volta ao mundo e não parar mais, né? Então, assim, é bom, é uma dica importante, mas tenha em mente que ajuda, baixa um pouco a ansiedade, mas, por favor, se for um grau mais elevado, não vai ficar correndo até a ansiedade acabar, se não. der a volta ao mundo, entra no Guinness, ganha um prêmio. É bom também. É bom também. Mas, gente, tem muito impacto. Ajuda pro caramba. Tanto é que foi uma das primeiras dicas que eu coloquei. Exercício físico realmente é ótimo para ansiedade. Isso daí você tá muito certo. Total. Muito certo. As atividades que eu faço, a academia, a corrida, eu já fui até questionado uma vez sobre quais objetivos que eu estava colocando ali na academia, o que eu queria no exercício. Depois de um tempo eu cheguei na conclusão para mim que, na fase que eu estou atual, hoje, a atividade física para mim é saúde, de uma maneira geral, mas a atividade física para mim hoje é para controle de estresse e ansiedade. Qual que é o seu objetivo com essa corrida, com a academia? Controle de estresse e ansiedade. Sério? Pra mim é. Na fase hoje. Eu não me importo, tanto que eu não me importo a intensificar certos tipos de treino, porque na rotina corrida que eu ando tendo, eu quero o controle do estresse e da ansiedade. E funciona. O meu é perda de peso. Você tá sendo perda de peso? Eu gostaria de... É que você não tem ansiedade. Verdade. Eu gostaria de perder um pouco de... Eu faço exercício para saúde, para longevidade, todo mundo tem que fazer. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Uhum. Ele age melhor em constante movimento, então a gente tem que estar sempre na atividade, né? Tanto fisicamente quanto racionalmente. Mas eu realmente eu faço exercício visando a saúde e perder peso na questão de controlar, né? De chegar no peso ideal. Falta pouco, cara. Se eu perder 3 quilos, eu chego no peso ideal. O problema é que daí eu pego 3 quilos e ganho 5 e não vai dar, né? Aí essa conta... Não adianta nem tentar calcular que a conta não fecha. A conta não fecha. Mas é uma boa dica. Com toda certeza. Isso controla bastante os sintomas, cara. Sim, total. Vocês estão anotando, gente? A gente tá falando de dicas, vai falar alguns números aqui, né? Vocês estão anotando, né? Tô anotando, né? Estão anotando, espero que sim. Se não anotar, assiste de novo o podcast, pô, tá muito maneiro. Então a gente já tinha falado antes sobre essa questão de você mapear a sua vida, entender melhor as causas ali de estresse e de ansiedade. Já vou colocar como item 1. Esse item 2 eu tô falando de colocar o corpo em movimento. Ajuda pra caramba. Vamos falar de um terceiro item aqui. Deixa eu escolher. Redes sociais. Redes sociais. Esse é um dos vilões. Por quê? Qual que eu tô querendo dizer com rede social? A gente já discutiu em outros episódios sobre o excesso de informação que a gente tem com as redes sociais hoje. E que o nosso organismo ele não é preparado para esse boom de informação que a gente tem o tempo inteiro. Sem contar que a gente está o tempo todo acompanhando a vida ali dos outros. E o tempo todo se comparando.
o tempo todo se cobrando com isso. E esse excesso de cobrança, essa comparação, essa coisa assim de que a grama do vizinho tá mais verde, você tá lá ralando com alguma coisa, a pessoa tá viajando e tal, todas essas questões que envolvem as dinâmicas de rede social. E o excesso de informação por si só durante o dia, ele prejudica, ele deixa, pensa, você tem uma capacidade X de informação, a sua cabeça tem essa capacidade, e você, todo dia, você está excedendo aquilo. Quando eu estou falando de ansiedade, estou falando de muito pensamento na cabeça, você está colocando mais e mais, por mais que pareça, às vezes, inofensivo, mas é muita coisa. E a dica é, coisa que eu faço também, e a gente já comentou antes, você conseguir controlar um pouco essa questão de rede social, ter períodos que você se desliga, vai caminhar, tem um pouco de contato com a natureza, fica 2 horas sem o celular no dia, tem gente que não consegue desligar, fica 2 horas sem o celular no dia, contata céu aberto, eu faço também e ajuda. Ajuda, você faz. Faço, mas eu passo um repelente antes, que agora que chegou o verão, cara, o pernilongo tá pegando pesado. Então, mas eu faço, é bom. Fazer uma caminhadinha no ar livre, né? Nossa, é bom demais. Bom demais, cara. Faz muito bem pra mente. E durante parece que abre um pouco os pensamentos, daí você começa a raciocinar diferente. Exatamente. Pensa em novos projetos. E sabe aquela coisa que a gente falou até de produtividade no outro episódio? Essa pausa, né? Você tá ansioso, você tá nervoso, seja lá o que for, você sai para relaxar, para caminhar, para alguma coisa ao ar livre e você volta com mais ideias. Com certeza. Você resolve o problema que você estava tentando resolver dentro de uma sala. Com certeza. Né? Eu gostaria de dar umas dicas aí também. Pode falar. Ó, a gente temos a 1, a 2, a 3, qual é a 4? Põe o 4, é vencer os próprios medos encarando eles. Nossa. Que é aquela frase do tanto fiz que agora tanto faz. Vencer os próprios medos. Pronto. Pode falar. É isso daí, cara. Eu vejo, por exemplo, tem situações que eu fico ansioso, assim. Que eu penso assim, nossa, eu vou falar com... Ah, eu tenho que falar com o diretor agora da empresa. Poxa, você fica um pouco ansioso. Sim. Ah, eu vou falar de um assunto delicado. Eu vou apresentar um trabalho que ele pode olhar para o trabalho e falar que não ficou bom. Pode sofrer uma crítica talvez um pouco mais forte. Tem hora que eu fico ansioso, sim, dependendo da situação. Às vezes eu prefiro apresentar o trabalho para 50 pessoas e se eu apresentar, se fosse para o diretor da empresa que vai avaliar o meu trabalho, de repente eu vou sentir assim, mais ansiedade para uma pessoa, que é aquela que vai avaliar se o que eu fiz ficou bom. De repente ele vai olhar, não gostei de nada. Já pensou se ele fala? A ansiedade é isso, né? Você está prevendo algo que não aconteceu. Exatamente. Mas que ele pode falar assim, poxa, não gostei de nada. Pode acontecer. Então eu fico às vezes mais nervoso disso do que apresentar para 100 pessoas, né? Uhum. Mas é isso, cara. Não deixar a ansiedade barrar, né? Ou impossibilitar de você fazer alguma coisa. Então se eu estou numa situação dessa, onde eu estou um pouco ansioso, sentir uma leve ansiedade, um friozinho na barriga, eu simplesmente vou e pronto. Sim. E dá o que der. Dou o meu melhor, beleza. A ansiedade, essa leve ansiedade que eu sinto às vezes, ela normalmente passa depois que eu começo a falar. Depois que eu começo a introduzir, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, sente-se aqui, ó, vou apresentar o projeto para você. Você já quebrou a barreira, né? O projeto que eu fiz é esse, já faço uma piada, já faço ele rir, porque o humor é muito bom você encaixar em qualquer diálogo. Eu também acho. Porque ele parece que dá um reset no cérebro. Uhum. Ele dá uma quebra, se a pessoa tá com aquela pressão, às vezes até a outra pessoa também tá ansiosa. Às vezes até o diretor, pode ser que ele esteja olhando meu projeto, tá ansioso também. De repente ele tem que mostrar esse projeto para alguém que tá acima dele e esse projeto atingir a expectativa
de um presidente, atingir a expectativa de outras pessoas que estão ali, ou dos próprios usuários. Então ele tem tem outro lado da ansiedade também. Sim, E isso é normal nas pessoas, né? sim, Então a gente tem que encarar. Então quando a gente encara a situação, encara a ansiedade, começa a falar, solta uma piada, a pessoa já se sente mais leve, aí você traz ela de volta pro raciocínio onde você quer falar, né? E aí, cara, dê o seu melhor. Então esse seria o número 4. E tem outra coisa dessa frase, vencer os próprios medos encarando eles. Se você tá ansioso por uma situação e você não faz, e um tempo depois, provavelmente você vai ter uma situação parecida, e você não tá resolvendo. Você não vai diminuir a ansiedade nunca, porque você não coloca em prática. Porque isso é um treino também. Eu falei um pouco no curso lá, que eu falei que estava fazendo no Senac. E lá eu compartilhei um pouco do meu medo de exposição. Mas eu, mesmo tendo medo de me expor, mesmo tendo medo de falar na época, eu tinha consciência de que eu teria que me expor o máximo de quantidades possível. Porque aquilo era um treino. Então eu fiquei ansioso na primeira vez, mas falei. Na segunda eu tô ansioso também, na terceira eu tô ansioso também, na quarta já começou a diminuir, na quinta já... Tanto que durante as aulas, a minha fala mais difícil era sempre a primeira. A primeira, né? A primeira. Começar é sempre complicado, dar o primeiro passo é complicado em tudo. Até no futebol, eu não sou muito dos mais habilidosos, não. Mas quando acontece de eu estar jogando e marcar um gol no começo, não é tão frequente, mas quando acontece, eu fico até meio tenso assim, no jogo, querendo fazer alguma coisa, mas se marcar um gol no começo, eu quebrei aquela barreira, sabe? Então chega 30 minutos antes do time Marca o gol adversário sem goleiro. chegar, já faz o gol sem goleiro, fala, opa, Gente, placar aqui começou 1-0, é porque eu precisei marcar esse gol. Mas você já começa bem. É nessa lógica, aí você pratica, você enfrenta, e uma hora você nem vai, ou você não vai nem sentir, ou você vai sentir uma ansiedade muito menor do que quando você estava nas primeiras vezes, sabe? Top. Dica top. Vamos para 5? Quer falar 5? Ou eu posso falar aqui? Sabe aquela sensação de você chegar nervoso para algum amigo e soltar tudo? E parece que só de você ter falado, às vezes não deixa nem de falar, só de você ter falado, você já tá mais leve. Ele não precisa, tem situação que ele não precisa nem te dar uma dica. Só de você desabafar, você já ficou mais leve. Isso é bom mesmo. É bom? Inclusive para situações que a pessoa não tem nenhuma pessoa para desabafar, eu posso até complementar essa dica. Sim. Tem pessoas que usam diários para conseguir desabafar no caderno, na folha, e colocar tudo que tá sentindo ali, que é um desabafo também. Sim, muito bom. Então, para casos que a pessoa às vezes não tem um apoio emocional de um amigo, de um colega, de um familiar, uma alternativa, ou fazer os dois, pode ser que tenham palavras que a pessoa não queira expor para ninguém, então conta tudo pro diário. Às vezes a pessoa tem dificuldade também de desabafar, né? Interessante, isso aí é legal também. Coloca no papel. É um desabafo ali, no papel. E ajuda pra caramba. Alivia. Vou pegar outra aqui. Oração. Dica 6, oração. Até mesmo meditação. Aqui a gente tá falando de duas coisas. Oração, eu tô falando aqui de duas coisas. Tô falando de fé. Para quem tem a sua crença, eu faço a minha oração ali todo dia, com base na minha fé. E a gente também fala de ciência, de neurociência. Tem estudos para todo canto nessa questão de oração, que mostra que práticas contemplativas reduzem o cortisol, aumentam o foco
e regulam o sistema nervoso. As pessoas elas sentem uma sensação boa quando fazem oração. Isso não é só a fé, é a fé ali, com certeza é o que eu acredito, mas dá uma sensação de alívio, de conforto, você volta um pouco mais pro prumo, e isso a ciência também mostra. Tem estudos com análise de imagem do cérebro e como o cérebro está reagindo naqueles momentos de oração. E mostra esse efeito positivo. Então, talvez seja, na linha do que eu acredito, talvez seja a dica mais valiosa daqui. Com certeza. Tem bastante impacto. Pegou mais um aí? Uma coisa que eu fiz, que é aquela frase, né? Faz o que eu falo e não o que eu faço, né? Mas uma coisa que eu fiz... Você está sendo congruente porque você também fez? Deu certo, mas eu não recomendo fazer. Foi quando eu passei por aquela crise de agorafobia, com os 12 anos de idade, que foi aquela transição ali para o ensino médio. Eu passei por aquele tratamento psicológico, mais medicação. Chegou um ponto, cara, que eu me senti tão preparado, foi me ajudando, claro. A medicação, a gente colocou aí nessas dicas, a medicação é importante. Se o profissional da saúde indicar, ela é super importante. Sim. Ela é indicada por um período que ela vai ser um alicerce ali, emocional, que ela vai fazer um regulador, né? Que vai te ajudar juntamente da terapia, que vai melhorando todos esses pontos até que você se sinta confiante e confortável e seguro e curado também, a ponto de falar, poxa, agora eu consigo sobreviver sem essa medicação e eu consigo seguir sozinho, porque agora realmente tudo fez efeito e tudo fez sentido para mim. Então eu lembro que a medicação eu tinha que tomar por 12 meses. Certo. Né? Eu tomei por 6 meses apenas. Foi ótimo, junto com a terapia. Então, eu vi ali naquele momento que eu fui melhorando, e até perguntei pro médico assim, eu falei, eu tô me sentindo muito melhor, a medicação realmente foi ótimo, me ajudou muito até aqui, juntamente da terapia, só que agora eu acho que eu consigo caminhar sozinho, sem medicação, eu tô forte o suficiente. Eu lembro que ele falou assim, não, vamos fazer o ciclo completo, 12 meses, né? Aí eu fui teimoso. Aí eu acabei fazendo... Falei que tava tomando, não tava tomando não. Olha só, que coisa feia. É feio, tem que seguir o protocolo correto. É que nem eu comentei, a medicação é boa, eu não deixei de tomar. Eu só parei de tomar quando eu me senti confortável e seguro o suficiente a ponto de, poxa, eu tô bem e tô melhorando 90%, então agora eu vou conseguir sobreviver sozinho. Isso é perigoso, tirar a medicação repentina, porque pode ter o efeito rebote. Sim. E pode vir muito mais forte. Então por isso que eu não recomendo, sempre bom seguir o protocolo. Sim. Tanto que até para tirar a medicação, acho que é feito um outro detalhe, tipo, você toma um dia sim, um dia não, um dia sim, Você um dia vai não. retirando aos poucos. Vai tirando aos poucos. Tem que ter acompanhamento aí do profissional, não pode fazer por conta. Eu fui radical, falei assim, como eu era jovem, com 12 anos, né, meus pai e mãe estavam cientes. E aí, mesmo com o remédio comprado, meu remédio estava comprado ali, se desse alguma crise, algum retorno, algum rebote, eu tomaria conforme a orientação médica, mas não deu. Não deu. No meu caso, não deu. Então, meus pais estavam cientes. Então eu falei assim, eu vou parar de tomar por um tempo e vou continuar na terapia. Segui certinho. E cada vez mais eu fui ficando seguro e eu conseguia suspender o remédio
E desde então, daquele momento, desde os meus 13, 14 anos, assim, nunca mais precisei. Nunca Certo. mais tive nenhum episódio de ansiedade a ponto de precisar de um profissional de saúde, a ponto de passar mal, sentir alguns sintomas fortes. Sim. Então, assim, depende de cada caso, mas estou contando minha experiência. Tem que ter o acompanhamento do profissional sempre, com certeza. E eu coloquei aqui a medicação como uma desses itens, mas tem que ter esse acompanhamento. E a lógica da medicação é justamente essa. Hoje a gente está num momento que as pessoas estão se medicando bastante e ficam ali com a medicação mais tempo do que deveriam. Não é que esse deveriam, não é que agora ela ficou boa e tem que parar, mas é que ela não olha os outros cenários, ela não olha o que está causando de fato, ela fica só remediando. Então, às vezes, uma medicação que era para estar tomando 6 meses, um ano ali, a pessoa passa 3, 4 anos vivendo à base de medicação, remediando e não resolvendo a causa. É que eu até entendo esse lado, sabia? Porque, assim, os níveis de ansiedade de uma pessoa para outra e os motivos e as causas variam muito, Sim. nunca é de igual para igual. Então, o meu caso, eu tive. Você sabe o que é agorafobia? Não. Não. Eu tinha medo de andar na rua. Andar na rua? Uhum. É? Eu me sentia muito bem se eu estivesse em um ambiente fechado. Uhum. Né, um ambiente tipo dentro de um supermercado. Eu tô livre para andar, então assim, ali eu tô bem. Se eu andar no estacionamento do supermercado, eu também tô bem. Se eu andasse na rua, eu sentia pânico. Aí que eu sentia todos os sintomas que a gente anotou aqui. Eu sentia tremor, suor, dor de barriga, eu sentia taquicardia, eu achava, nossa, ó, pensava um monte de coisa, alguma coisa vai acontecer comigo, eu vou ser atropelado, eu vou ser assaltado, Sim. eu vou morrer, eu sou muito jovem. Passava isso por isso. E eu me conhecendo naquela época e meus pais estando cientes, eu fiz a suspensão do remédio indevidamente e fui monitorando se eu tinha algum efeito rebote e continuei na terapia. Tanto que depois de uns dias eu revelei pro médico, né? Eu falei assim, ó, eu tenho Levou uma remédio, bronca. eu tenho a caixa lá em casa lá, parei de tomar, só que ó, comigo não deu efeito rebote. Para as outras pessoas, eu não indico que elas façam a suspensão do remédio, porque cada caso é um caso. Tem pessoas que têm crise de pânico muito forte, tem pessoas que sentam no chão, começam a chorar, tem pessoa que desmaia, tem pessoa que tem. E uma crise de pânico, ela pode desencadear em uma tomada de decisão errada. Sim. Uma tomada de decisão de tipo, a pessoa, nossa, eu não tô aguentando mais, a ansiedade e todos esses sintomas estão me sufocando a ponto da pessoa fazer uma atitude que possa prejudicá-la de alguma forma, Certo. né? Seja no âmbito profissional, seja na vida pessoal, seja perder alguma oportunidade da vida ou sofrer algum problema de saúde. Então, não façam isso. Sigam sempre o protocolo, monitoramento com o profissional. Se tem que tomar o remédio, toma. Confessa para o médico, olha, parece que eu estou ficando seguro e confortável para fazer essa remoção, porque eu senti o sintoma, eu vi que estava passando. Então, varia de pessoa para pessoa. Então, sempre falar a verdade, sempre expor. Na minha época foi um pouco disso, a psiquiatra acompanhando e a gente foi sentindo mais firmeza, algumas variáveis estavam mudando na minha vida e aí eu fui retirando da maneira correta, com o acompanhamento dela, fui retirando aos poucos e não teve rebote no meu caso, a gente fez direitinho e deu certo. Mas medicação é uma das linhas, com todo o cuidado que a gente já falou aqui, né? O que você falou, um outro detalhe é bem importante. Às vezes a causa e a cura não está somente na medicação. Às vezes a pessoa está ali 5 anos tomando e está passando por um processo de cura que não está curando ela.
Então, de repente, tem outras causas envolvidas, ou traumas, ou outro tipo de gatilho que tem que ser trabalhado, né? Você tem que olhar para sua vida. Todos os caminhos voltam para isso, né? Você tem que enxergar tudo que está acontecendo. Tentar enxergar. Com certeza. Eu já vi crises de pânico em outras pessoas que foi surreal, cara. Surreal. Então, assim, é bem sério. O meu caso foi, acho que a minha ansiedade ali foi bem leve. Eu peguei bem no comecinho. Por isso que eu consegui, eu acho que lidar com aquela situação de forma mais rápida e madura, né? Não diria madura, eu diria segura. Segura, pode ser. Sim. E anotei aqui como a dica 7. A dica 8, eu vou falar de pendências. Pendências. E até um pouco do que eu já falei, essa coisa de tô lá na crise, sei que tem muita coisa passando pela minha cabeça e eu anoto, eu coloco tudo no papel, eu listo. Isso, para mim, é uma das dicas mais valiosas no meu dia a dia, que eu sempre falo para as pessoas. É batata ali também. Você parece que você tá com vários monstrinhos na cabeça e aí você coloca no papel, você vem um pouco mais pro racional, você enxerga o que é cada item e tem coisa ali que é bobeira, tem coisa que você resolve na hora, tem coisa que nem deveria estar ali ocupando sua memória RAM e tem coisa que não tem que você fazer naquele momento. Então eu faço mais ou menos isso, eu eu vejo as coisas que eu consigo resolver ali na hora, vejo o que eu não consigo, foco nas que eu consigo resolver e vou eliminando, vou liberando memória. É mais ou menos isso. Vou colocar isso como a dica 8, essa parte da anotação, e a dica 9 que eu vou falar de pendências, então. Tarefas não concluídas ocupam mais espaço na nossa mente do que tarefas concluídas. Sabe aquela sensação que a gente tem de quando você termina alguma coisa? Aquele alívio, depois você termina outra coisa. Não é só a sensação. A nossa mente ela fica martelando ali quando você está com um monte de pendência. E quando você conclui aquela pendência, é como se a mente tirasse aquele espaço que está consumindo a memória também e guardasse. Esquece, você fica mais tranquilo. E mais ou menos a mesma lógica ali de você estar ansioso e anotar as coisas, pendências a gente já falou até em outros assuntos, né? Sobre lista de tarefas, sobre uma agenda planejada ali, algo mais organizado, em que você consiga ter a visualização de tudo quanto é pendência que você tem. Eu uso muito essa lógica. E pego ali e vou eliminando algumas coisas, vou liberando espaço. Então as duas estão um pouco vinculadas, a 8 e a 9. Tem mais alguma? Posso falar a 10? Pode. A 10 eu coloco uma palavra que eu gosto muito. Matei? Eita, caramba. Eu tô vendo. Tava falando de passar repelente pra fazer caminhada. Você tá meia hora de olho nesse mosquitinho aí. Não saiu vivo não. Já era. Voltando. Item 10, uma palavra que eu gosto muito. Hábitos. Hábitos. Hábitos positivos. Opa, mexi aqui na tela sem querer. Hábitos positivos, hábitos angulares que vão ajudar na sua vida como um todo e vão ajudar a lidar com a ansiedade. Aqui a gente vai falar do simples e do básico, né? Eu tô falando aqui de sono, de você conseguir levar a sua rotina a algo que te ajude a ter um sono melhor. Sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade por N razões de dormir. Eu também tenho um pouco de dificuldade, mas faz uma rotina noturna ali, tenta desligar de tela um pouco antes para descansar um pouco melhor, porque a falta de descanso ela também é estressante e esse estresse ele favorece
a você ter mais situações de ansiedade. Atividade física, já foi falado, e foi falado até no item de colocar o corpo em movimento, mas coloca aqui atividade física como o hábito mesmo, o hábito de fazer atividade física é um baita de um regulador de estresse e ansiedade, totalmente. Alimentação, tem alimento que te deixa mais agitado, e tem alimento que te acalma. Pensando na ansiedade como algo que a energia está alta e você está mais agitado, você não deve tomar café, por exemplo. Isso eu falando para mim também. Eu tenho melhorado. Às vezes, muitas situações eu peguei de eu estar bem ansioso durante o dia e tomar um café. Ah, tá tudo errado. Hoje em dia eu troco por um chá, por exemplo. Ou alimentos com... Com cafeína, né? Não, sem cafeína. Sem cafeína. Aí tem que ser um chá de camomila pra acalmar. Já mistura um energético no chá, né? Não, sem energético. É pra acalmar, pra diminuir a energia. Tem que diminuir, que eu já tô muito agitado. Mas a alimentação como um todo, né? A alimentação saudável, ela vai te trazer N benefícios. E aqui eu anotei como hábitos angulares, porque cada um desses hábitos separados, eles têm um impacto positivo na sua vida como um todo. Leitura. Leitura é uma coisa também que eu coloco que ela desacelera o ritmo da nossa mente. É diferente de você fugir para uma rede social, você pega um livro para ler, você consegue desacelerar um pouco. E da parte de hábito, eu acho que eu falei dos principais. Pô, sono, atividade física, alimentação e leitura. Excelente. Angular, porque você faz uma atividade física, você está impactando sua vida inteira. Ponto. 10 dicas. Só dica boa, né? Só dica boa. Né? Só dica boa. E no começo eu estava falando que a ansiedade é um assunto com muitas camadas e que pode ter diferentes causas, né? A gente tem um conjunto de causas, que nem eu fiz a brincadeira com os livros. E meu raciocínio é também que da mesma forma que a gente tem diferentes causas, a gente pode trazer diferentes soluções. Então a gente colocou aqui 10 dicas que você não precisa focar em uma, focar em outra. Você pode fazer várias. Tudo que for ali no sentido de te ajudar, de amenizar aquilo que você está passando. Tem coisa aqui que é preventiva, né? Então, você está dormindo bem, você está fazendo atividade física, você está se alimentando bem, você já está cuidando da sua saúde física e mental como um todo. Tem coisa aqui que é para remediar. Então, você já está naquela crise de ansiedade, você para e começa a notar, ou sai para caminhar já na crise. Mas todas as dicas são valiosas. É importante ter isso em mãos, não só essas dicas que a gente falou aqui, mas coisas que te fazem bem, coisas que te tranquilizam e te tiram desse estado de agitação. É importante. Uma coisa que eu sempre falo, ó, tenha no gatilho aquilo que te faz bem. Você começa a praticar, começa a treinar. Uma coisa que para mim funciona legal também é música. Música, por exemplo, tem situações que eu coloco uma música que me acalma e me ajuda. E de tanto praticar algumas ações que me ajudam no controle da ansiedade, para mim às vezes já é até automático. Tá? Tô ansioso, já sei o que devo fazer. Eu vou caminhar, eu vou colocar uma música, eu vou melhorar a respiração, faço alguma coisa. Mas para quem tá meio perdido ainda nessa agitação toda, eu aconselho até essa listagem ali. Além da atividade que a gente passou, o arquivo que está aqui na descrição, faz também uma listinha, uma reflexão com você mesmo do o que te faz bem, o que te acalma, o que te ajuda a lidar com essa questão de ansiedade. Isso é dica extra. Muito boa. A dica extra é compilar as dicas para poder te ajudar. E outra, cada dica funciona diferente para cada pessoa, né? Tem que ver o que te agrada mais, né? Que tipo de música você escuta? De repente o cara fala que escuta música para relaxar. Escuta
escuta uma eletrônica pesado, Pesada, tá balançando. mas funciona assim, diferente. Desses itens aqui, tem coisa que pode funcionar muito pra mim e que não funciona tanto pra você. Sei lá, eu gosto de desabafar com um amigo. Isso me ajuda bastante na hora que eu faço. Às vezes você tem dificuldade de desabafar, mas funciona você sair para caminhar. Com certeza. De qualquer forma, tudo que vier de conselho, de dica, de ações no dia que possam amenizar um pouco a situação, que possam favorecer de alguma forma, tranquilizar, eu acho que é tudo bem-vindo. Eu já vi estudos que diz que algumas músicas bem específicas, né, tem a batida, exatamente a batida correta do coração. E se a pessoa ouvir essa música, traz um benefício regulador para o organismo. Sim, isso é real. Porque é a batida que tá ali forte, assim, você tá ouvindo, e é bem da batida correta do coração. E o corpo, ele tenta regular, sabe? Tem músicas com determinadas frequências, não sabe aquelas playlists para dormir? É tudo a frequência que tá. Aí já baixa um pouco, né? É real, é científico também. Então tem muita ferramenta que dá pra gente usar contra essa agitação toda. Pra dormir, dá pra escutar um Slipknot, né? Não, Slipknot você não dorme. Slipknot pra fazer faxina na casa. Boa. Aí funciona, coloca o somzão e vai embora. Aí funciona. E é um conjunto, assim. A gente tem que usar as armas que estão disponíveis. A gente falou aqui sobre 10 dicas. A gente falou sobre a 11ª, que é compilar essas dicas e ter sempre no gatilho. E para quem está assistindo, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês fazem no momento de ansiedade, de agitação e que funciona para vocês, deixem no comentário também, que a gente vai ler e já vai refletir mais um pouco. Na época que eu sentia muita ansiedade, naquele período, que eu tava bem passando por acompanhamento médico, uma coisa que aliviava bastante é beber água, para meu caso. Beber água, tá vendo? Então, se eu tivesse ali começava a sentir aquela leve falta de ar, aquele tremedeiro, um pouquinho, né? Você começa meio que a tremidinha, aquele suor, eu vou beber uma água. Pegava ali a garrafinha de água. Então, Tranquilo. Respira devagar, respira. e já tá te fazendo bem em outras situações. Você falou de respirar também, respirar é uma outra coisa importante que você vê dicas por aí sobre você tá muito nervoso, ansioso, e você respira intencionalmente de uma maneira mais lenta, respira fundo, solta o ar com mais calma e faz alguns minutos com aquilo. É outra dica que já vinculou com o seu exemplo aí. Sim, com certeza. Paulo, estamos chegando no finalzinho. Você tem algo legal para acrescentar? Tô com fome. Tá com fome? Eu também. Tô com fome. Rapaz. Espero que o microfone não esteja captando barulhos no estômago aqui. Agradeço todo mundo que assistiu até o final. E quem souber de uma pessoa próxima que sofre de ansiedade, a gente peça que compartilhe o vídeo para essa pessoa assistir, de repente alguma dica importante, de repente uma pessoa que não busca ajuda de um profissional, tem vergonha, pode ser que um vídeo chegando até essa pessoa faça com que ela tome a iniciativa correta de cuidar da sua saúde, mudança de hábitos, alimentação, prática de atividade física, fazer a dosagem correta dos múltiplos estímulos, né? Que você comentou que a rede social é um vilão. Então, fazer a dosagem correta, não precisa a proibição total, mas só a dosagem correta para tudo, né? Sim. Assim mesmo para o exercício. Se você fizer 24 horas de exercício, você não vai aguentar, né? Então, isso daí, dosar é tudo, né? É a chave, né? Fazer tudo no tempo certo. Sim, com certeza. Tem muita dica boa. Muita dica boa. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, como todo episódio. Obrigado, meu Deus, por mais um episódio aqui
concluído. Amém. Agradecer a vocês que estão assistindo e quem está dando apoio aí nos bastidores, nessa nossa nova e que vai ser longa jornada aí de podcast. Mais uma jornada muito positiva. Muito obrigado, apoio de todos. E mais uma vez, obrigado, Paulo. Valeu. Mais Valeu, meu um. filho. Tamo aí. junto.